nome é Bruno Carvalho e você está no canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações claras, objetivas e simples sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Se você acompanha a gente já desde o começo, assiste os nossos vídeos, quero deixar meu muito obrigado e te convidar a continuar acompanhando aqui com a gente e trazendo cada vez mais pessoas para o canal, para que a gente possa levar o conhecimento dos óleos essenciais para cada vez mais pessoas. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para você receber as notificações e compartilhar esse vídeo para quem você quiser, para o seu pai, para sua mãe, para sua família, para quem você ainda não mandou. Bom, vamos lá então para o vídeo de hoje. A gente vai responder um questionamento. Muitas pessoas perguntam, Bruno, você diz que o óleo essencial serve para isso, serve para aquilo, a lavanda é relaxante, sedativa, o óleo de hortelã-pimenta é um óleo descongestionante, um óleo de atenção, de foco. Mas como que você descobriu isso? Ou seja, como que isso foi descoberto? Quem descobriu isso? A nossa convivência, como eu já disse, com os óleos essenciais, ela é muito antiga, desde de milênios, de eras e eras atrás. Mas como que as pessoas faziam para descobrir as coisas naquela época? Hoje a gente tem forma científica, a ciência está muito avançada e consegue descobrir as coisas. Mas naquela época que não tinha a ciência que a gente tem hoje, como as pessoas faziam? Não sei. Elas faziam muito por observação da natureza. As civilizações antigas eram muito boas em observar, em entender o mundo à sua volta, observavam os animais, observavam a relação que os animais tinham com a natureza. E muitas vezes, até por meio dessas relações dos animais com a natureza, é que eles chegavam à conclusão, se aquele animal está usando aquela planta, aquela erva, será que para mim essa planta vai ser benéfica, vai poder me ajudar? Então, eles acabavam olhando isso, repetindo esse comportamento e descobrindo como que as plantas poderiam ajudar e melhorar o dia a dia daquelas civilizações. Só que isso é muito feito de forma empírica, muitas vezes assim, sem muito critério, uma coisa observacional mesmo. E a partir daí, como que eles faziam para passar essas informações? Embora a gente não possa dizer que as civilizações antigas eram rudimentares ou menos avançadas do que a nossa, porque eles tinham tecnologias que hoje muitas vezes nós nem conseguimos reproduzir, como por exemplo a construção das pirâmides, a forma como essas informações eram passadas é muito diferente da forma que nós temos hoje. Então as histórias eram passadas muito por lendas, por rodas de conversa, de pai para filho, e assim por diante, de uma forma de geração em geração. Essas informações eram passadas e com muito mais dificuldade. Então acabava que essas informações, se não fossem contadas, muitas vezes se perdiam. Quanto conhecimento que as civilizações antigas teriam para passar para a gente, que a gente não sabe e talvez nunca vai saber, porque não tem ninguém lá para poder contar essas informações para a gente. Com a evolução do conhecimento, do método científico, a evolução da ciência, a forma como essas informações são passadas, ela se estruturou de uma forma muito mais concreta e uma forma muito mais metódica. É o que a gente chama do método científico. O método científico, para quem está no meio acadêmico, vai se identificar muito com ele. É uma forma completamente estruturada, com passos muito bem definidos, para você conseguir estudar sobre determinado assunto e chegar a uma conclusão sobre esse determinado assunto. De forma que você tenha uma hipótese, uma pergunta, e você chegue no final com uma certeza e consiga registrar essa certeza e conseguir comunicar essa sua descoberta para um grande número de pessoas. O método científico hoje, ele permite que isso seja feito. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouquinho de como essas informações são passadas nos dias de hoje. E como que eu tenho certeza, quando eu falo aqui que o óleo de lavanda ele é um óleo sedativo, é porque muito além de métodos empíricos ou simplesmente observacionais, como faziam os nossos antepassados, hoje a ciência consegue comprovar, através do método científico, de experimentos que possam ser reproduzidos por outras pessoas, que a lavanda é sedativa. Então eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para vocês e poder mostrar
de onde que esse conhecimento vem, ou seja, onde esse conhecimento está disponível hoje. Bom, pessoal, então abri a minha tela aqui para vocês. O que eu queria mostrar é isso. Para quem, como eu expliquei, para quem é da área da saúde, na verdade, quem é do meio acadêmico, está familiarizado com o conceito de base de dados. O que é isso? São locais, endereços na internet, onde reúnem-se periódicos, revistas, publicações que compilam tudo que é publicado no termo de artigos científicos sobre determinado assunto. Para quem é da área da saúde, uma das mais famosas que a gente tem é a PubMed. Então você vai abrir o seu Google, vai digitar lá PubMed, vai aparecer esse primeiro link e você vai clicar nele aqui. A PubMed é uma base de dados internacional na área da saúde. E ela reúne artigos científicos de inúmeros assuntos relacionados à saúde. E os óleos essenciais, eles estão incluídos aqui. Então, para eu conseguir pesquisar sobre óleos essenciais, eu vou abrir a base e vou aqui nessa primeira base de busca. Vamos supor que eu vou querer saber o que existe sobre óleos essenciais em termos de publicações. Aqui tem um pequeno detalhe. Aliás, na verdade, dois detalhes. Primeiro, lembrando que para vocês abrirem sempre no Google Chrome, tá? Utilizem o Google Chrome para poder abrir e vocês vão, quando pesquisar na PubMed, a princípio vocês vão ter que pesquisar em inglês. Então vocês vão lá, Essential Oils, Essential Oils, e vou dar Enter, pesquisar. Ele me mostrou aqui 28.276 resultados. Ou seja, o que isso quer dizer? Só aqui são mais de 28 mil artigos científicos sobre óleos essenciais. Ah, Bruno, mas tá em inglês, vou ter que pesquisar em inglês, eu não sei nada de inglês. Como é que eu vou ter acesso a isso aí se eu não falo inglês? Aí que está o pulo do gato. Por que eu pedi para vocês abrirem pelo Google Chrome? E aqui a gente vai fazer uma magiquinha, onde você vai clicar com o botão direito do mouse, vai clicar em traduzir para o português. E aí todo esse conhecimento fica em português, passa para a nossa língua. Então, não tem desculpa para você não conseguir buscar esse conhecimento. E o que isso aqui diz mais do que tudo? Existem cientistas no mundo, faculdades, cientistas, universidades, pesquisando, utilizando o método científico sobre óleos essenciais. Então, além da informação que a gente tem sobre os óleos, vinda desde eras passadas, de milênios, de civilizações antigas, hoje a ciência consegue comprovar, utilizando o método científico, que você tem, que os óleos essenciais, eles têm o efeito que eles têm. Então, por exemplo, vamos abrir qualquer um aqui, óleos essenciais e COVID. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir. Ah, Bruno, voltou para o inglês, está em inglês de novo. A gente vai novamente na ferramentinha mágica, traduzir para o português e o conhecimento se abre diante dos nossos olhos. E aqui eu consigo ver toda a informação. Eu posso vir aqui e pegar o texto completo, ele vai abrir aqui e eu consigo ver todo o artigo científico que esses cientistas fizeram sobre o óleo essencial e COVID. Então, aqui eles falam sobre óleo de eucalipto, óleo de alho, então, sobre vários e vários óleos essenciais. Então, essa aqui é apenas uma base de dados onde você vai conseguir acesso aos óleos, ao conhecimento sobre os óleos. Ah, Bruno, mas aí tem que pesquisar em português, em inglês. Mesmo que tenha ferramenta de tradução, aqui eu tenho que colocar em inglês para poder aparecer. Tudo bem, vamos para uma outra base de dados que chama Cielo Brasil.
é uma outra base de dados também brasileira, em português, onde mais uma vez eu vou vir aqui pesquisar óleos essenciais e vou mandar buscar. Também aparece uma grande quantidade de artigos. E mais uma vez, eu clicando aqui em traduzir para o português, mais uma vez o conhecimento é revelado para mim. Então, com o Google Chrome, você consegue transformar todo esse conhecimento que está em outra língua, e não é só inglês não, inglês, não importa a língua que ele esteja. Com essa ferramentinha de traduzir, você consegue acessar todo esse conhecimento. Ainda temos o Google Acadêmico. No Google Acadêmico também, eu pesquisei sobre Essential Oil, mas se eu pesquisar sobre óleos essenciais em português, propriedades, ele vai me trazer também em português. A questão é que grande parte do conhecimento que é publicado no mundo, ele é publicado em inglês. Então, quando você faz a busca pelo termo em inglês, você eventualmente vai ter mais resultados do que quando você faz a busca em português. Mas não importa. Você pode usar lá o Google Tradutor para poder buscar o óleo, o conhecimento específico, por exemplo, óleo essencial de lavanda. Então, vai trazer tudo sobre óleo essencial de lavanda. Ou então, Lavender Essential Oil. Uso o Google Tradutor lá para poder pesquisar esse termo. Vem em inglês, mas eu venho aqui e traduzo para o português para eu ter acesso a todo esse conhecimento. Então, o que isso prova? O que eu queria mostrar com isso? Que o conhecimento hoje ele é muito acessível à maioria das pessoas e que você não precisa saber de inglês ou não precisa saber muito para poder ter acesso a esse conhecimento, que hoje é comprovado e disponibilizado por meio da ciência para a maioria, para quem quiser, tiver acesso à internet e quiser buscar por esse conhecimento. Então, pessoal, da próxima vez que alguém te perguntar como que um cheirinho, um simples cheirinho que a gente inala pode fazer tanta diferença ou se funciona mesmo, você mostra esse vídeo para essa pessoa e fala assim, funciona e eu posso te provar cientificamente que funciona. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradecer a quem assistiu o vídeo até aqui. Lembrando de seguir a gente lá no Instagram, @óleo de saúde. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo. É só clicar aqui embaixo e dar uma força aí para o canal e ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo e levar o conhecimento dos óleos essenciais para cada vez mais pessoas. Compartilhe para todo mundo e fique ligado que muito mais conhecimento e muito mais vídeo ainda vai ter para vocês. Não se esqueça de usar óleos essenciais sempre com orientação, sempre consulte um aromaterapeuta. Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.